De volta com o programa Tudo Posso e vamos falar da felicidade. Felicidade é um termo muito abrangente e subjetivo e muitas vezes difícil de ser explicado. Os motivos pelos quais uma pessoa é feliz ou infeliz são relativos, mas de uma maneira geral, muitos deles vêm das conquistas, realizações pessoais e da satisfação com a própria vida ou da falta de tudo isso, né? Estamos recebendo o escritor Maurício Patrocínio para discutir por que as pessoas não são felizes. Desculpa. Como vai? Tudo bem, querida? Maurício? Obrigado, Maria Boa tarde, Maurício. Obrigado pela presença. Valeu. Prazer estar aqui com vocês. Tenho que já apresentar o seu livro, né? Por que as pessoas não são felizes, esse livro do Maurício. Em quanto tempo você escreveu, Maurício? Olha, eu demorei 12 anos, por incrível que pareça. 12 anos? 12 anos. Eu identifiquei o meu propósito de vida há 12 anos atrás. Eu percebi que a gente está nessa vida por uma razão. Né? Não é possível que a gente só sobreviva todos os dias, que vai deixando a vida nos levar, como diz o Zeca Pagodinho no samba, né? Eu falei, tem algo que eu tenho que deixar de legado. E eu lembrei dessa pergunta que eu fiz para minha mãe quando eu tinha 8 anos de idade. E falei, bom, eu preciso ter um propósito de vida. Qual que vai ser? Ajudar o maior número de pessoas a serem mais felizes. E comecei a escrever. Peraí, aos 8 anos você perguntou para sua mãe por que as pessoas não eram felizes? Era Perguntei. isso? Eu não sei o porquê, Rafael. A verdade é que nem tudo a gente precisa de resposta na vida. Às vezes a gente tem simplesmente que deixar o fluxo, né, da vida seguir. Eu tinha 8 anos de idade e a capa explica muito esse questionamento que eu tinha. É você aqui e sua mãe, é Sou isso? eu e minha mãe, e eu olhava, a gente andava pelas ruas da cidade, e eu via o pessoal nervoso. Naquela época era diferente, hoje já não é mais assim. O povo bravo no trânsito, o povo discutindo. Peraí, hoje não é mais assim porque é pior ainda, não é isso? Só que não, né? Pior ainda. Aqui estão pessoas bravas, né? Aqui pessoas em cima, desesperadas, insatisfeitas, pessoas ali nervosas na televisão e vendo só coisas negativas. A gente tem essa tendência pelo negativo, né? O negativo chama mais atenção que o positivo. E eu não me conformava com aquilo. Aí eu perguntava para minha mãe, por que as pessoas não estão sorrindo? Por que as pessoas não são felizes? Eu lembro que indo para a escola, inclusive, ou mesmo na praia, quando a gente ia para o Guarujá, quando era pequeno, eu fazia conta de quantas pessoas eu via sorrindo pela rua. Né? As pessoas sempre para baixo, que interessante isso. Eu não sei por que isso, mas, enfim, aquilo ficou na minha cabeça e eu fui tocar minha vida. E conforme eu fui crescendo profissionalmente, eu decidi ser administrador de empresas. Como administrador, eu pus a meta, o objetivo de ser presidente de empresa. Acho que a gente tem que sonhar e sonhar grande, porque sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E aí, conforme eu fui crescendo, estava chegando perto da presidência de empresa, eu falei, não é possível que a minha felicidade está ali. Eu pensei, eu vou chegar na presidência de empresa, e me esforçando e etc. Mas será que acabou? Chegou ali e acabou. Eu falei, não, eu tenho que ter um propósito de vida. Nas empresas, a gente tem sempre um propósito de vida, valores, missão, visão, né, aonde a gente quer chegar. Por que a gente não faz isso para a gente mesmo? E aí eu lembrei dessa pergunta e falei, meu propósito vai ser ajudar o maior número de pessoas a serem mais felizes. Como que eu ia fazer aquilo? Não existia ainda mídias sociais e etc. Eu comecei a escrever o livro. Só que o ponto é, quantas vezes na nossa vida a gente se decide fazer algo, a gente se propõe a fazer algo, e aí a correria, a rotina, acaba deixando aquele algo no estacionamento. Então eu fui, durante 12 anos, eu escrevia, parava. Aí eu tinha problema no trabalho, eu tinha problema pessoal, eu tinha problema num relacionamento, aí eu voltava e resolvia uma coisa e voltava a escrever. E aí você tem que ser disciplinada, né? 2 horas por dia, 3 horas por dia, naquele horário, porque senão você não consegue mesmo. Mas você conseguiu, terminou. Eu consegui, não importa, né? O que importa não é o tempo, é a gente ser disciplinado aquilo, a gente tomar a decisão e ser, não só no caso da escrita, mas em tudo que a gente se propõe na vida. Inclusive, você amadureceu durante esses 12 anos e pôde rever coisas que você escreveu no começo, não é verdade? Diz que no andar da carruagem as abóboras se assentam, né? Minha vozinha me falava. Boa. E essa é verdade, porque a gente às vezes quer fazer as coisas, a gente tem um imediatismo hoje em dia, tudo é para hoje, tudo, e a gente acelera os passos, e às vezes tem que deixar amadurecer a coisa. Então hoje, sem dúvida, está muito melhor do que seria há 12 anos atrás. Então, há 12 anos atrás você já tinha detectado que as pessoas não eram felizes. Hoje elas continuam sem ser felizes, não sendo felizes. E o que elas podem fazer? Por que elas são tão infelizes, segundo o que você apurou? E como que elas podem mudar isso? Olha, a primeira coisa é que a gente põe a expectativa da felicidade, a gente delega a nossa felicidade e a nossa vida
para algo ou para alguém. Né? Eu acho que esse é um dos grandes equívocos que a gente tem, é achar que a nossa felicidade está em algo ou em alguém. A felicidade, eu explico a felicidade com um sinal. Quando a gente está bem, quando está tudo jóia, a gente faz um joinha, né? Quando a gente está apaixonado, faz um coraçãozinho. Quando está bravo, a gente faz sinais que é melhor não fazer aqui na televisão. Quando a gente está feliz, eu pensei, qual é o sinal que eu vou fazer? A gente tem que distinguir um pouco o que é alegria e felicidade, né? E o que é tristeza e infelicidade. A gente acha que quando a gente está triste, quando a gente tem um desafio, a gente está infeliz. Então a gente fala, eu estou triste, logo não estou feliz, o que não é uma verdade. O antônimo de alegria é tristeza, o antônimo de felicidade é infelicidade. Então eu posso estar feliz, porém triste. Porque a gente tem desafios na vida, a gente tem problemas no trabalho. Hoje em dia, com uma crise como a gente está vendo, uma crise econômica, uma crise política, uma crise de valores, a gente pode ter frustrações e vamos ter, mesmo que a gente não queira. Agora, a nossa felicidade não depende daquilo. A felicidade é quando a gente tem um sorriso, que quando a gente está alegre, a gente sorri, né? Mas é quando a gente traz o sorriso do rosto para o coração. É quando eu estou em paz comigo mesmo, é quando eu estou conectado com a minha essência, quando eu sei o meu propósito de vida. Eu falo um pouco no livro, inclusive, é uma coisa que parece um pouco mórbida falando de felicidade, mas você já pensou o que as pessoas vão dizer de você no teu velório? Né? Quando você passar dessa para uma melhor, espero, né? Depende da gente, o que as pessoas vão lembrar de você? O que as pessoas vão falar de você? Qual o legado? Né? Qual o legado que a gente vai deixar? E quando a gente tem essa conexão com o nosso propósito, com a nossa essência, você pula da cama todos os dias, em vez de ser empurrado da cama, para cumprir o teu propósito. Você passa a ter sonhos e sonhos grandes e você acaba vivendo a tua vida e mesmo que tenha desafios, a tua conexão com você é muito maior do que aquilo. Então, mesmo que eu perca o emprego, eu estou conectado comigo. Eu vou buscar outro emprego, eu vou empreender, eu vou fazer algo, até porque na crise se cria e na crise se cresce. E na crise, se eu me permitir, é onde eu tenho as maiores oportunidades. Um relacionamento, por exemplo, quantas vezes a gente não delega, é muito bom amar, né? É muito bom estar apaixonado, viver aquele calor do fogo, do amor. Às vezes a gente delega essa nossa felicidade para um grande amor, para uma grande felicidade. Não tenha dúvida que o amor ajuda muito na nossa felicidade. Mas se eu não estiver bem comigo, se eu não me amar, eu não tenho como amar o próximo. Eu não dou aquilo que eu não tenho. Né? Então, uma vez que eu estou bem comigo, aí sim, um relacionamento, um bom emprego, uma conquista vai impulsionar a minha felicidade. Então, a resposta está no livro, é muito mais complexa do que isso, né? A gente pode discutir a felicidade aqui durante dias, mas a verdade é que as pessoas põem a expectativa delas, da felicidade delas, em algo ou em alguém. E quando tem uma dificuldade, elas se frustram. Maurício, então, na verdade, a felicidade está dentro de cada pessoa. Tem que estar. Tem que estar. Tem que estar dentro da gente. Eu tenho que me olhar no espelho e me amar. Né? A questão da autoestima, de você se apreciar, de novo, essa coisa de eu não dou para o outro aquilo que eu não tenho. Então, como é que eu vou cuidar dos outros se o meu propósito de vida também é cuidar dos outros? Como é que eu vou fazer o bem para as pessoas? Como é que eu vou ser um bom pai? Como é que eu vou ser um bom esposo, uma boa esposa? Se eu não estou bem comigo mesmo. Tá, mas, Maurício, muitas pessoas, né, buscam esse fazer o bem à espera de uma recompensa. Exato. É certo ou errado isso? Olha, é aquela coisa assim, eu vou para uma instituição de caridade, hoje eu vou alimentar idosos, vou cuidar de cachorrinhos, vou cuidar de criança, porque no final do dia eu espero que Deus me abençoe e me dê algo fantástico. Pois é. As pessoas fazem isso pensando nessa recompensa. Muitas vezes sim. Seja numa instituição de caridade, seja às vezes da família. Isso é verdade. Eu lembro que na minha família eu tinha uma pessoa que, eu não posso falar nomes, né? Mas eu tinha uma pessoa que ela era a jararaca da família e que ela brigava com todo mundo, estava sempre satisfeita, mas era mais bondosa no momento de dificuldade de alguém. Se alguém tinha uma dificuldade financeira, era a primeira a estender a mão. Então, eu procuro fazer da seguinte maneira, Rafael. Eu acho que assim, a bondade, ela é boa independente do porquê se faz, né? Então, se ela está fazendo o bem, eu acho que aí sim Deus ajuda, porque eu acho que o que Deus quer, independente de como a gente chama, é que a gente faça o bem, né? Agora, o melhor bem que se faz é o bem despretensioso. É quando eu faço algo sem esperar algo em troca, né? E ainda recebo algo em troca. É o verdadeiro. É o verdadeiro. Ele é o real, ele é o que está no seu coração. Quantos casos de bondade que a gente vê por aí que não são ditos na mídia, que não são ditos em voz alta, e depois você descobre que aquela pessoa mudou a vida de milhares de pessoas. Agora, ainda que eu faça por uma autoafirmação, por uma necessidade de ser aceito, porque muito é por isso,
ou um até status. por um status, por uma remissão dos meus pecados, né? Porque tem gente que peca a vida toda e depois, agora eu vou ser bondoso para tentar recuperar aquilo. É o bem. Então eu procuro não julgar. É difícil a gente julgar, eu não gosto de julgar. Assim, no final das contas, está fazendo bem. E aí cabe a pessoa ver a intenção dela. Entendi. Né? Tem uma parte aqui no seu livro que você fala de encontros que alimentam a alma. Que encontros são esses? São encontros, eu gosto de explicar isso com uma palavra em inglês que chama serendipity. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. É uma palavra que eu vi num filme uma vez, comecei a estudar. Serendipity é uma palavra que significa um acidente feliz. Seria o acaso, seria a sorte, né? Às vezes a gente acha que fulano tem sorte ou fulano não tem sorte. A sorte se tem e quanto melhor a gente faz, quanto melhor a gente mais sorte a gente tem. Tem momentos que a gente está trafegando na vida, a gente está vivendo a vida e de repente, bum, serendipity, né? Tem pessoas que às vezes a gente encontra que do nada elas mudam completamente a nossa vida. É o inusitado. É o inusitado. Agora, como fazer para que a gente tenha esses encontros? E aí é onde eu inclusive no livro fala que eu das quero palestras, como é que a gente propicia o acaso nas nossas vidas? Tem uma frase de Pasteur que diz, o acaso só favorece as mentes preparadas. Se eu trabalhar a minha atitude, se eu trabalhar o meu equilíbrio emocional, se eu estiver, primeiro, nos lugares certos, escolher com discernimento os lugares certos, lugares saudáveis, lugares que têm a ver com o que eu creio. Estar do lado das pessoas certas. Diga-me com quem andas que direi quem és. Então, quando a gente está do lado de pessoas boas, elas elevam a gente. E as atitudes certas. Quando esses três pilares são conectados, de repente, bum, aparece alguém na tua vida ou alguma situação que muda completamente o curso da tua vida. Aí vai de você fazer essa leitura. Vai de você fazer essa leitura de estar preparado, né, de estar aberto. Uma pessoa que quer casar, por exemplo, tem muita gente que quer casar. Eu tenho amigas que estão loucas para casar e saem desesperadas em qualquer lugar, com qualquer atitude para casar. E acabam achando só pessoas que não prestam. Quando ela está em paz com ela acaba naturalmente favorecendo e encontra a pessoa certa. Então aquela pessoa do nada aparece do lado dela. Mas não é porque ela foi atrás, é porque ela realmente estava preparada para receber. É um estado interior, né? Isso é verdade, depende realmente, né? A pessoa está pronta para encontrar essa felicidade, encontrar esses momentos. Maurício, o livro, onde as pessoas podem encontrá-lo, por favor? O livro está à venda na página discutindoafelicidade.com.br, está à venda para todo o Brasil e para o mundo, inclusive eu estou despachando para o mundo inteiro. Aliás, eu estava dando uma olhadinha na orelha do livro aqui, gente, a orelha é isso aqui, ó, tá? Essa partinha que fica no livro aqui, perfeito, né? E aqui está escrito, mostra aí na tela, ok, ó, isso aqui é a orelha, tá certinho, legal, já estava mostrando a capa antes. É a primeira obra de uma série, é isso? Exatamente. Então vem mais por aí, Maurício. Eu gosto de sonhar grande. Tá né? certo? Tem muito mais. Eu acho que esse livro é o primeiro, é o que trata o tema de numa primeira forma. Está muito gostoso de ler, é uma história. E tem muito mais. Eu quero fazer 10 livros. Até o meu último suspiro, eu vou escrever livro e vou disseminar a felicidade pelo mundo. Assim seja, Assim né? seja. E sempre que que morar tiver no Butão, então. Sempre que tiver um filho As pessoas novo, são traz pra felizes. gente, viu? Sempre que tiver Eu um filho novo, traga sim. pra gente, por Agradeço favor, né? muito, viu, o espaço para estar Imagina, aqui com um prazer vocês. receber Muito obrigado. você. Queremos Prazer. ser felizes, sem dúvida alguma, Nossa, né? claro. Precisamos, sem dúvida Claro, alguma. o tempo todo, feliz o tempo todo, se possível. Gente, intervalo. No próximo bloco, Leandro Léo Lima vai estar com a gente, trazendo informações sobre o mundo da televisão, bate-papo descontraído que a gente tem toda sexta-feira aqui no nosso Tudo Posso. A gente já volta.